Em uma enorme mansão em que está chovendo, está o bebê em um berço. E logo o pai se aproxima e diz que algo nojento acabou de nascer. Olhando para o bebê. O nome dessa criança é Devin. E o motivo desse desprezo é que ele nasceu na mesma hora de uma outra criança, chamada Kajin, que é uma criança que nasceu abençoada pelos deuses da espada e um talento natural. Já por outro lado, ele tinha nascido com apenas o braço esquerdo. E por conta disso, até a mãe dele o olhava com desprezo e queria que ele apenas sumisse. No entanto, antes mesmo de ele nascer, o pai dele achava que ele era a esperança da família, pois ele mesmo nunca pôde derrotar o irmão mais velho dele, e por isso ele aposta tudo nessa criança. Porém o pai logo se decepcionou quando ele nasceu, pois ele só tinha um braço, e não nasceu com nenhuma bênção. Alguns anos depois está o Kajin brincando no quintal, e as servas da família olhando para ele, chamam até de anjo, e a mãe do Devin apenas observa de longe com inveja, pois o Kajin já consegue andar, enquanto o Devin ainda nem deu um passo. E quando o Devin começou a aprender a andar, o Kajin já conseguiu segurar uma espada, e deixa a mãe do Devin ainda mais decepcionada. E a primeira vez que o Devin segurou uma espada, o Kajin já tinha aprendido a usar mana e treinar as técnicas da família Samuel, o que deixa o Devin triste, se perguntando como seria se ele fosse o Kajin. E por conta disso ele admirava e odiava o Kajin. Se passado mais alguns anos, o Devin agora tem 7 anos. Quando ele completou 7 anos, ele foi enviado para ser um dos ajudantes do Kajin. Ou melhor, foi isso que contaram para as pessoas. A verdade é que o pai dele o vendeu por 300 moedas de ouro. E obviamente por ele ser praticamente um escravo, ele não teve o melhor dos tratamentos, já que o próprio Kajin gostava de dar chicotadas nele, porque o Kajin não gostava dele, e por conta disso ele sofreu bastante. E o Devin até tinha vontade de chorar, mas não pela dor, e sim porque tinha vários adultos ali. E ao invés de ajudarem, os adultos apenas olhavam aquele ignorando tudo, porque o tio do Devin, pai do Kajin, tinha saído em uma missão e nunca mais retornou. E por conta disso o Kajin cresceu como uma criança mimada, fazendo o que bem entendia. E nessa hora o Kajin está treinando com um dos seus colegas, até que ele quebra a espada do seu adversário. Ele apenas levanta a mão se rendendo, já que ele perdeu. Porém o Kajin, por ter talento e uma bênção, se tornou muito arrogante. E ao invés de um cavaleiro honrado, ele virou um maníaco, que gostava de bater nos outros, mesmo assumindo a derrota. Após derrotar aquele garoto, ele chama o próximo adversário, e manda o Devin se aproximar, pois agora é a vez dele. O Devin apenas se levanta, e pensa ter inveja do talento e poder do Kajin, e avança na direção do Kajin, com desejo de ser forte também, até que eles cruzam as espadas, e o Kajin apenas olha para ele, e manda ele não encarar ele daquele jeito, e o arremessa para longe, e faz o Devin acertar uma pilastra ali. E o Kajin o chama de perdedor, e diz que perdedores não devem encarar ele daquele jeito. E se aproxima dele e continua humilhando ele, dizendo que trabalho duro não muda nada. E diz que alguém como ele pode treinar a vida inteira, e mesmo assim não vai chegar ao nível dele. E continua ali pisando nele. E o Devin apenas está pensando que realmente quer vencer o Kajin. E com aquele desejo ardente, o Devin continua treinando sozinho, e em batalhas simuladas. Já o Kajin, que tinha um talento natural, relaxou nos treinamentos, se entregando ao álcool, mulheres e substâncias ilícitas. Porém mesmo assim o Devin ainda não conseguia derrotar ele. Agora, se passando vários anos, está o Kajin e o Devin lutando em um ringue, com várias pessoas ao redor. E o Devin está apenas se defendendo dos ataques do Kajin na direção dele. Até que quando o Kajin dá uma aliviada nos ataques, o Devin olha para frente e lança um ataque extremamente poderoso no chão na direção do Kajin, que faz o Kajin tremer na base e não consegue enxergar nada. Até que o Devin avança na direção dele, dando um ataque de cima dele. E quando as espadas se cruzam, ocorre uma explosão enorme ali no ringue, o que deixa todas as pessoas que estavam assistindo a luta boca aberta, pois naquela arena, pela primeira vez, o Devin sem braço derrotou o Kajin da espada tempestuosa. E o Devin está apenas pensando que ele tinha 21 empates e 21 derrotas. E agora ele, com 29 anos de idade, derrotou o Kajin pela primeira vez. Em outras partidas extras oficiais, ele já tinha perdido também, e as pessoas dizendo para ele desistir, por ele ser sem talento, e está desperdiçando o tempo dele, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar o Kajin. E com a espada no ombro do Kajin, a plateia vibra gritando o nome do Devin. E o Devin diz para o Kajin que ele achou que seria o mais forte para sempre, e o Kajin apenas diz que não acredita ter perdido para um fraco como ele. No entanto, o Devin apenas se lembra das comparações que a mãe dele e o pai dele faziam, dizendo que queria que o filho deles fosse o Kajin, e não ele. E o Devin diz para o Kajin que se fosse ele, não ia ter desperdiçado a vida com álcool e mulheres, e diz que teria vivido uma vida mais significativa. O Devin, tão feliz com aquela vitória, apenas dá as costas para o Kajin, e olha para ele com um olhar de ódio nos olhos, até que o Devin se surpreende com algo. O Kajin, em um ato extremamente covarde, o atacou ele pelas costas, o que surpreendeu a todos ali no palco, e ficaram sem entender nada, pois o Kajin atacou o Devin pelas costas. O Devin nessa hora diz para o Kajin que ele foi um maldito até o fim, e o Kajin só está ali atrás ainda com ódio. O Devin está pensando que aquilo dói, mas ele não está com raiva, pois ele finalmente derrotou o Kajin, mas parece que ele não vai viver, pois aquela espada é dos descendentes diretos da família Samuel, e contém mana antidemônio, e apenas uma santa pode curar uma ferida daquela. E olhando para o Kajin, o Devin apenas debocha, dizendo que ele será lembrado como um perdedor, assim então dando seu último suspiro. Ou melhor, foi isso que ele pensou, pois agora ele está preso em uma cadeira, se perguntando se chegou no inferno. E na frente dele está um cara macabro, e olhando para ele, diz que ele é um cara de sorte, pois quem imaginaria que a santa Hayley estaria na arena, e que como uma santa, ela curou ele, mesmo sendo indigno.
e o Devin está pensando que foi por isso que ele sobreviveu. Porém o corpo dele está todo quebrado, e ele só consegue respirar. E aquele mesmo cara acusa ele de ter feito um contrato com o demônio. E o Devin apenas olha para a cara dele sem entender nada. E o cara diz que ele não devia estar surpreso, pois para um perdedor como ele ganhar do Kajin, só fazendo um pacto demoníaco. E diz que até mesmo os pais deles disseram que ele fez um pacto, o que deixa o Devin ainda mais sem palavras. E o cara continua dizendo que garrafas com sangue dele para o contrato foram achadas na casa da família dele, e que ele sacrificou 300 crianças para se tornar mais forte. E apontando para ele, diz que o Kajin o atacou, porque ele era um demônio, e com isso o Kajin defendeu a honra da família. O Devin apenas indo diz que entendeu tudo, pois ele pode derrotar o Kajin, mas não a família Samion. O cara então apontando para ele, diz que ele manchou a honra da família, então vai ter sua mana selada, e vai passar o resto da vida preso, e manda ele apenas sofrer para sempre na prisão. E com isso os tendões das pernas e braços dele foram cortados, e a mana dele selada com várias correntes. E assim ele foi jogado em uma prisão, até que uma porta se abre ali, e é o Kajin visitar ele. Apenas com um sorriso no rosto, diz que aquilo fica bom no Devin. Diz para o Devin que ele se tornou o imperador da espada, e as pessoas o elogiam como um gênio esforçado. E tudo aquilo graças ao Devin, e agradecem o Devin chamando ele de perdedor. E após aquelas humilhações, a comida que era enviada para ele diminuiu muito, o que fez o Devin emagrecer muito ali. E Tossino diz que se era para ele ter morrido, que fosse com honra, e não em uma jaula, e pensa que aquilo devia ter acabado na arena, assim caindo naquele chão frio. Dando seu último suspiro, se pergunta se talvez, se ele tivesse os 2 braços, a vida dele teria sido diferente. E talvez ele fosse um descendente direto, e tivesse a bênção de um deus, a vida dele teria sido melhor? E pensando assim, ele diz que não quer acabar ali, e quer viver, assim fechando os olhos e acabando ali. Porém aparece um brilho ali no fundo, e uma voz dizendo para ele escutar quando um adulto fala com ele. E até que ele abre os olhos, e tem uma pessoa chamando ele de Vincent, colocando a mão no ombro dele. E o Devin acha aquilo estranho, pois ele está sentindo dor no braço direito, e começa a se perguntar se ele está em algum tipo de sonho. E se é, por que parece tão real? Ele olhando para aquele adulto, diz que aquele cara é de uma família secundária. Começa a se perguntar como ele sabe aquilo. Começa a se lembrar que o nome dele é Vincent, o 7º filho da família Denka. E fica se perguntando como ele sabe daquilo. E que ainda assim, para um sonho, aquilo não é tão ruim. E que um sonho onde ele tem um braço direito, ele pensa que deve ser algum presente antes dele morrer. Porém aquele adulto olha para ele com raiva. Começa a apertar o braço dele com força, usando mana, dizendo para ele não ignorar ele. Ele diz que o método de evitar esse tipo de ataque é simplesmente afastar o oponente. Assim então arremessando aquele adulto para longe, e se desculpando pois ele não achou que o empurrão seria tão forte. Assim então estendendo a mão para aquele adulto, que apenas empurra a mão dele para longe, e diz para ele que ele é arrogante, por ser da família principal, e fala que o filho dele vai esmagar ele, impiedosamente. Será a primeira vez que a família secundária vai acabar com a principal. E olhando para ele, diz que aquele cara é igual ao pai dele, que sempre quis ganhar do irmão mais velho, e que no momento que ele percebeu que não podia derrotar a família principal, jogou a responsabilidade no filho, ou seja, nele. Aquele adulto saindo diz que não vai esquecer da arrogância dele ali hoje, e diz para o Vincent esperar pelo dia da Assembleia das Espadas Verdadeiras, assim saindo do quarto, e deixando o Vincent ali. Passado algum tempo, ali no quarto está o Vincent sentado na cadeira, pensando que aquilo ali não deve ser um sonho, pois a essa altura ele já teria acordado. Até que nessa hora, algumas memórias começam a voltar. Nas memórias dele, a mãe daquela criança faleceu durante o parto, e o pai dele não se importava nem um pouco com ele, e com isso ele tinha 7 irmãos. Das 8 crianças da família Denka, ele era o 7º filho, Vincent, que era explorado pela irmã mais nova. Ele era uma criança que era caçada pela família secundária, o patinho feio da família. Antes ele era o Devin, o sem braço da família Samion. Agora ele é Vincent, o inútil da família Denka. Ele agora tinha reencarnado naquele corpo, até que ele se levanta e encontra um diário ali. E naquele diário está os pensamentos do Dano original, cheio de arrependimentos, pensando que ele era um inútil. E o Devin lendo aquilo diz que parece que a autoestima dele estava tão baixa que ele simplesmente desistiu de tudo. E diz que parece que um deus atingiu as preces dele, pois nos últimos momentos dele, ele queria viver. Já ele, por outro lado, não. E fica se perguntando se foi por causa disso que eles trocaram de corpo. Até que enquanto ele está pensando naquilo, alguém diz para ele que ele não devia acreditar em algo tão absurdo. Ele então se vira rapidamente e pergunta quem está ali naquela sala. E a voz pergunta para ele se ele é idiota ou ingênuo. E diz para ele não pensar tanto, pois ele é o dono original daquele corpo. E o Devin então pergunta para ele se ele é o Vincent. Até que aparece uma pessoa ali e diz que ele está correto, pois o nome original dele era Vincent. Mas como ele deu aquele corpo para ele agora não tem nome. Diz para chamar ele de Julian. E o Devin pergunta para ele se ele não tinha morrido ali. E pergunta como aquilo é possível. O Julian então diz que é uma revelação. E o Vincent pensa que revelações são coisas que os deuses dão para os humanos. E diz que pessoas abençoadas no nascimento podem ouvir ocasionalmente revelações. Ou seja, aquilo ali só pode significar uma coisa. Apontando para ele, o Devin pergunta se ele é um deus. E o Julian apenas confirma. E diz que na verdade ele é um deus menor. Diz que originalmente ele ia chamar um deus espiritual, porém ele veio no lugar. E diz que para ele se tornar um deus de verdade, ele tem que obter várias conquistas, e que ele chama aquilo de chamado. E se ele completar o chamado dele, ele vai conseguir se tornar um deus de verdade.
e o Devin diz que entende a situação dele, porém ele não está nem aí, e diz que se é como ele diz, então ele agora tem uma vida nova, e vai viver ela, e não ficar ouvindo o que um fantasma manda ele fazer. E o Júnior diz que é verdade, pois ele não queria viver, e ele queria, e aquilo aconteceu. Entretanto, a energia espiritual dele está muito baixa, e se a energia espiritual dele desaparecer por completo, o corpo também vai morrer. E o Devin apenas olha para ele, e pergunta se aquilo era para ser uma ameaça, e diz que aquele corpo está bem saudável, para ter uma morte prematura, até que de repente ele sente uma fraqueza, e começa a suar frio, assim caindo no chão, e o Júnior diz que agora ele entendeu, e chama ele de ingênuo, e diz que a partir de agora vai mostrar as verdadeiras memórias dele, assim mandando um tipo de raio no Devin, que são memórias verdadeiras do Vinci, que mostra o Vinci quando era criança sendo humilhado, porém na verdade ele estava ali apenas acumulando raiva. Enquanto era humilhado pela irmã, ele estava apenas fingindo ser um covarde, enquanto apenas estabelecia quem seria o alvo da vingança dele, e faz o Devin acordar, se perguntando que tipo de pensamentos aquela criança de 13 anos tinha, e que tipo de mundo ele reencarnou. E o Júnior diz para ele que a atuação dele foi perfeita, pois ele tinha que escapar da vigilância da família dele, pois os assuntos que ele queria estudar eram considerados nível apóstolo, e pergunta para o Vinci se ele quer ouvir ele agora, pois também não seria desvantajoso para ele, até que o Vinci concorda, e o Júnior pergunta para ele se ele conhece o arquidemônio Devin e o rei-herói Kajin, o que deixa ele sem palavras, e manda ele repetir aquilo que ele acabou de falar, e pergunta como assim arquidemônio Devin e rei-herói Kajin. E o Júnior diz que essa é uma história de algo que aconteceu há 500 anos, onde um espadachim de um braço chamado Devin escapou da prisão da família Samio, sob efeito de um contrato demoníaco, devorou milhares de pessoas para ficar mais forte, e dizem que ele aniquilou mais de 10 mil pessoas, e por isso na história ele é lembrado como um grande demônio. E o Vinci começa a analisar aquela história, pensando que não faz sentido algum ele ter ido 500 anos para o futuro, porém é praticamente impossível ter existido duas pessoas com o nome de Kajin e Devin, e ser ele da família Samio. Porém ele também não tem certeza se ele realmente morreu na prisão há 500 anos. A única coisa que ele sabe é que ele é um homem de um braço só, que foi abandonado na prisão, pois eles escolheram Kajin. Enquanto ele morria na prisão, o Kajin da Espada Tempestuosa se tornou o Imperador da Espada, o que deixa ele ainda com mais raiva, pois para a história ter se tornado aquilo em 500 anos, com certeza inventaram um monte de mentiras. E com muita raiva ele dá um soco na mesa, com raiva da família Samio. E Júnior diz que o herói Kajin era um amigo que realmente gostava do Devin, e que realmente foi doloroso para ele acabar com o Devin, e deixa o Vinci imputo, e se vira para ele dizendo que aquela história é falsa. E o Júnior pergunta por que ele está nervoso, e se ele é daquela época, e ele responde que sim, e o Júnior chama ele de velho, e diz para não se irritar pois aquelas histórias são apenas relatos deixados pelos heróis daquele tempo. E o Vinci se acalmando diz para ele continuar contando a história, e o Júnior continua, dizendo que o Kajin engoliu suas lágrimas, e com a ajuda de outro grande herói, o Imperador da Espada do Sol, e finalmente derrotaram o grande demônio Devin. E o Vinci pergunta quem é esse Imperador da Espada do Sol, e o Júnior diz que ele é o primeiro patriarca da família Denkar, Arslan. E o Vinci nessa hora se alegra, diz que o Arslan era um pirralho arrogante, nem acredita que ele se tornou o primeiro patriarca da família Denkar, e mostra a criança Arslan se apresentando para o Devin há 500 anos, dizendo que admira muito ele, dizendo para o Devin que quer ser igual a ele quando crescer. Após isso, o Devin virou amigo e mestre dele por algum tempo, até mesmo quando ele estava preso, o Arslan visitou algumas vezes, dizendo que ele nunca cometeu nenhum crime, que a autoridade dos Samios nunca vai vencer a verdade. O garoto com ódio no olhar diz que vai garantir que a honra do Devin vai ser recuperada, não importando quanto tempo passe. E o Vinci pensa que após isso, o Arslan não o visitou mais. Após isso, o Julian disse que o Arslan, o primeiro patriarca, deixou a missão mais importante da vida dele, e isso tem relação com as conquistas dele, que ele tem que alcançar. E o Vinci pergunta que conquista. O Júnior responde que é superar a família Samio, e assim encarar a verdade. E o Vinci pensa que aquilo é coincidência, pois o Arslan realmente queria saber a verdade, pois ele sabia das injustiças que tinham acontecido. Só que independente disso, de uma coisa ele sabe: Arslan Falk abandonou a família Falk e criou a família Denkar, e foi encarar a verdade. Ou seja, a família Denkar foi criada para recuperar a honra dele, a família de Arslan, e deve ser coisa do destino de ter nascido ali. E assim ele pergunta para o Julian se o objetivo dele é completar aquela missão que foi dada, e pergunta se ele cumprir aquilo, ele realmente vai se tornar um deus. E o Júnior responde que sim, pois se aquilo acontecer, ele vai se tornar o verdadeiro dono do corpo dele, e que se ele se tornar um deus, vai conceder uma bênção para ele. Ou seja, é um acordo que beneficia os dois. Assim o Vinci pega uma espada que está ali no quarto, agradecendo ao nome Arslan, e diz que vai herdar a missão que ele deixou, de superar a família Samio, e que vai ser muito mais forte do que eles. Um tempo depois ele está caminhando pelos corredores da mansão, e o Júnior pergunta para ele onde ele está indo, chamando ele de velhote, o que deixa ele com raiva, dizendo para não chamar ele de velho. E o Julian diz que não tem problema, pois ele é de 500 anos atrás, ou seja, um velhote. E o Julian brincando chama ele de Devin, e ele apenas concorda, até que eles notam algo ali. Alguém está dizendo que o treinamento vai começar. E os dois olhando ali para frente, eles veem duas espadas se cruzando, e ali tem vários cavaleiros que estão treinando.
E o Vincent se pergunta o quanto as artes marciais evoluíram em 500 anos e quão fortes os descendentes do Kajin ficaram. Porém nessa hora ele pensa que o corpo dele está pesado, até que de repente ele começa a sentir uma tonteira e cai. Já um pouco depois no quarto, ele pensa que aquele corpo é bem fraco e pensa que se ele não usar mana, não vai nem conseguir ter uma vida normal. Até que após usar mana, ele percebe um tipo de fluxo de mana estranho e de repente se levanta chamando o nome do Julian, que se aproximando dele pergunta por que ele está chamando ele. E o Vincent o agarrando pergunta por que ele nunca treinou esgrima. E ele diz que é porque ele tinha uma deficiência que o impedia de aprender. E ele pergunta por que de novo. E o Julian diz que é porque ele nasceu daquele jeito. E o Vincent com raiva diz que ele tem um exoesqueleto celestial e diz que é um desperdício ele não ter aprendido esgrima. E o Julian apenas se afasta e pergunta o que é o exoesqueleto celestial. E o Vincent responde que ele consegue armazenar mana dentro dos ossos dele. E o Julian, sem entender nada, apenas continua escutando. E ele continua explicando, pois um artista marcial precisa usar mana para possuir força sobre-humana, e que normalmente a mana é armazenada dentro do coração humano. Ou seja, ter um exoesqueleto celestial significa poder ter mana tanto no coração quanto nos ossos também, tendo mana praticamente infinita. E o Julian apenas pensa que aquilo é legal, e o Vincent diz que ele não entendeu o quão importante aquilo é, pois a pessoa que eles chamam de rei-herói, o Kajin, também tinha um exoesqueleto celestial. Se vocês quiserem a continuação, deixem bastante like e comentários para trazer a continuação.